Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo e de Santos hoje, porque hoje vamos aqui encerrar as nossas percepções dos desfiles que aconteceram esta madrugada de sábado para domingo aqui na Passarela Drauzio da Cruz, em Santos. Vamos começar aqui pelo grupo, um geralzão, né? Acho que o grupo de acesso, a gente teve aí 4 agremiações: Imperatriz Alvinegra, Dragões do Castelo, Zona Noroeste Sangue Jovem. Dos 4 desfiles, tivemos 3 grandes desfiles. Acho que uma noite muito equilibrada para o lado positivo, se for comparado com a noite de ontem. A gente teve logo de cara uma Imperatriz Alvinegra que, no meu ponto de vista, conseguiu é, ter um pouco mais de confiança em si mesma, acho que isso é muito importante, mas conseguiu apresentar um desfile coeso, né? Um desfile com proposta, um desfile organizado, um desfile alegre, acima de tudo. Eu acho que isso fica posto na pista, né? Muita gente acha que eu sou uma pessoa extremamente dura e crítica, mas eu acho e eu gosto desse tipo de desfile, né? O desfile da Imperatriz Alvinegra me trouxe alegria, né, de ver um desfile todo embaixo de chuva e mesmo assim a escola conseguiu performar muito bem. Então acho que é um carnaval de retornos, assim como na Zona Noroeste, que ano passado fez um desfile um pouco abaixo do que ela pode fazer. E esse ano conseguiu entregar um desfile coeso, um desfile com proposta, um desfile com início, meio e fim, parcialmente na chuva também. E eu acho que o grande destaque pelo lado da catarse emocional, de certa forma isso aconteceu, foi da Sangue Jovem, né? Acho que das 4 escolas que a gente está vendo aqui do acesso, é, o desfile que teve mais interação com o público, por um motivo óbvio, né? A gente está na cidade de Santos, né? O Santos Futebol Clube era o enredo, e você teve ali, inclusive do próprio componente, né? Uma disposição, uma alegria muito diferente. Acho que o único senão do grupo é a Dragões do Castelo, né? Se aí já vamos já falar aqui dos desfiles, né? Acho que a Dragões do Castelo fez um desfile um pouco confuso, né, dentro do enredo, né? Esse enredo sobre as mandingas, né? Sobre o olho gordo e assim por diante. Eu acho que ele faltou entendimento. Acho que o enredo é muito confuso. Isso ficou visível na pista, muito por causa das questões visuais mesmo, né? A escola não tem, talvez, o aporte financeiro para investir nesses quesitos, e isso acaba influenciando diretamente no quesito enredo, que ele é o vetor no módulo visual. Então, nesse sentido, assim como evolução e harmonia, a escola teve problemas nesse sentido. Acho que o único ponto positivo talvez seja a fantasia, não porque as fantasias tinham uma clareza muito grande, mas acho que elas estavam bem feitas, bem produzidas, dentro do esperado. Na escola desfilando em 44 minutos de desfile, uma apresentação que eu acho que teve mais coisas é, a serem vistas e tomarem como aprendizado do que necessariamente coisas para aprender, para assim, comemorar que tudo deu certo. Eu sempre digo que escola de samba é uma construção aberta, ela não está fechada. Bobo é quem acha que escola de samba não está suscetível a problemas. E hoje, inclusive, muitas escolas tiveram problemas. Mas eu acho que escola de samba apresenta-se problemas e é a partir desses problemas que a gente tenta consertá-los. Eu acho que a Dragões do Castelo tem muitas visões e aprendizados com o desfile de hoje e até mesmo posturas a serem mudadas, talvez em relação ao enredo, à proposta visual, proposta artística e até mesmo musical. A Dragões do Castelo vinha numa crescente de enredos propositivos e esse ano, não sei por qual motivo, mudou tudo isso. Então acho que são coisas aí talvez para aprender. Depois a gente teve, antes da Dragões, a gente teve a Imperatriz Alvinegra, né, que reeditou um desfile dela sobre o seu João, muito alegre, como disse. O samba funcionou dentro do que poderia acontecer. A comissão de frente também conseguiu fazer um desempenho muito interessante, era até engraçado de certa forma. O senão fica para o casal de Marcelo e Porto Bandeira. Eu acho que eles sentiram um pouquinho a chuva em alguns momentos, até mesmo na condução ali, na segurança. Fantasia, acho que a escola apresentou problemas, né, de quedas, problemas de acabamento nesse sentido.
e harmonia, né? O samba ele foi muito oscilado nesse aspecto. Então, portanto, vamos ver como isso vai estar presente no dia da apuração. A Zona Noroeste teve acho que um ponto crítico principal, o módulo visual, tanto alegorias como fantasias. E não é porque as alegorias e as fantasias eram feias ou algo do tipo. Eu acho que faltou um melhor apuro, né? Para a conclusão, finalização, tanto de alegorias como de fantasias. Então ficou visível alguns aspectos referentes à iluminação que ficou precária, né, no seu direcionamento, questões referentes, por exemplo, às fantasias, né, algumas por causa da chuva também apresentaram um desgaste natural e assim por diante. Destaques positivos para o casal de Marcelo Porto Bandeira, né? O Lincoln e a Thaís, belíssimos, né? A roupa deles muito bonita também, mas eles tiveram uma elegância ao longo de toda a pista. Arrisco dizer que é o grande casal do grupo, junto com o casal do Sangue Jovem, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um casal muito bonito, uma apresentação muito bonita também aí da Zona Noroeste. A comissão de frente também adorei a proposta, né, desse jogo visual que foi feito, embora eu ache que o pivô quando ele sobe, tira a máscara, né, para dar voz, né, a ideia do sorriso negro, eu acho que foi muito mal executado. Eu acho que o modo como tira a máscara passa mais a sensação de que a máscara estava caindo do que necessariamente para mostrar o sorriso negro, né? Então fica muito aí a critério de como isso vai ser analisado pelo júri. E o samba, né? O samba funcionou, né? Muito por causa da interpretação do intérprete, né? O Tiaguinho e o Lucas Donato fizeram uma bela apresentação aí. A Zona Noroeste que se credencia aí para subir junto com a Sangue Jovem, que em 43 minutos fez uma apoteose cientista na passarela do samba, onde se ele seguro, com erros pontuais, né? Segundo todas as escolas do grupo, muito mais por causa da questão da evolução, principalmente ali no terceiro e quarto módulo, ali teve problemas bem visíveis. E a alegoria, né? A escola só tinha uma alegoria e um tripé. O tripé eu acho que era desnecessário de ter, acho que poderia ser encontrado uma outra solução para que foi posto. E o carro, o único carro, acho que a montagem dele é um pouco estranha, né? E até mesmo o uso de cores no Distrito da Sangue Jovem é um tanto quanto questionável. Embora, em questões de fantasia, por exemplo, a passagem, né, em relação ao enredo é muito bem esclarecida, né? Dá para entender o que está na fantasia e o que está sendo proposto. E aí, portanto, aí um belo trabalho aí de todo o grupo que faz a parte, né, de carnaval aí na Sangue Jovem referente à execução visual, né, visual na sentido das fantasias, né? O enredo, portanto, foi muito bem posto na pista, assim como a comissão de frente, simples, mas muito eficiente, né? As meninas ali coreografadas pelo Márcio França, pelo Márcio França não, pelo pela Naima Ita. Apresentação muito bonita delas, eram 10 garotas seguras, conseguiram ali fazer a coreografia do início ao fim e com o chão molhado conseguiram apresentar e defender as cores aí da Sangue Jovem. E a harmonia, né? A harmonia, o canto da escola, acho que muito por causa do samba, né? Acho que tem uma interação muito grande, uma escola de torcida, falando de Santos. Então, de certa forma, as pessoas ficam mais animadas. O grupo de acesso, você vai ter, acho que a gente vai ter 3 escolas aí disputando esse acesso: Império da Vila, Zona Noroeste e Sangue Jovem. A Imperatriz Alvinegra pode ser uma surpresa no grupo. Não sei se ela subiria, mas ela não seria nenhum problema se ela subisse. Acho que ela apresentou o desfile para isso. E acho que Dragões do Castelo, Bandeira de Saboa e Brasil não vão disputar aí, portanto, o campeonato, né, e o acesso ao grupo especial de 2027. Já no grupo especial, a gente teve aí a Padre Paulo abrindo o grupo especial. O início da Padre Paulo é muito interessante, né? A comissão de frente é muito bem coreografada, muito bem desenhada ao longo de todo o percurso. A coreografia é do Guilherme Gama. Uma apresentação muito bonita, embora eu ache que os pivôs, né, que é o menino Alex, né, é o menino, o homenageado, né, menino, esse Obaloaê e este boiadeiro, eu acho que eles ficam um pouco perdidos ao longo de toda
a comissão. Acho que poderia ter aí a possibilidade, talvez, de um elemento cenográfico que eles apareciam e sumiam, né? Acho que poderia ser uma solução visual mais interessante, mas aí acho que a escola talvez não tivesse condições de fazer essa possibilidade, né, cênica para a comissão de frente. O casal Cleia e Giovanna, eles são um desbunde, né, um deslumbre de certa forma, né, a apresentação deles desde quando eles estavam no Brasil é sempre impactante, e na Padre Paulo não foi diferente. Uma coreografia enérgica, o Clay ele consegue conduzir a Giovanna e a Giovanna consegue é, passar segurança com o mestre Sala, que é extremamente clássico como o Clay. E nesse sentido, muito bonita a apresentação deles ao longo de toda a pista. É uma apresentação segura, uma apresentação que tem uma sinergia entre os dois, que é muito visível, e isso fica posto, né? Uma coreografia com início, meio e fim em todos os módulos e uma segurança em todos os momentos. No aspecto de enredo, aí já temos alguns problemas, né? Acho que as soluções encontradas no visual para explicar o enredo deixa ou ele muito repetitivo nas ideias, ou deixa ele sem fio condutor, né? O fio condutor do Tsili, ele meio que se perde. Por mais que o fio condutor seja o próprio homenageado, em alguns momentos o homenageado não aparece como homenageado, e acho que isso é um pouco problemático nesse aspecto. Assim como alegorias, né? A escola apresentou 3 alegorias. Eu, no meu gosto pessoal, acho interessante a segunda alegoria, que é essa rampa de skate, acho que é interessante. É, acho interessante também o último carro, mas eu acho que o segundo carro é muito semelhante ao terceiro, tanto na proposta visual, quanto na proposta artística, quanto na proposta de volumes, cores e assim por diante. Já o Abre Alas, eu tenho a sensação de que faltou alguma coisa nele. Acho que ele ficou muito vazado até demais. E o vazado, só por estar vazado, sem um trabalho por trás, né, por volta, passa a sensação de um vazio. E eu tenho essa sensação vendo o carro da Padre Paulo. Já fantasias, também oscilações ao longo de toda a pista. E quanto ao aspecto musical, acho que a bateria soube dar ao samba um novo rumo. E eu acho que isso ficou visível. O samba não é um clássico da Padre Paulo, mas na pista ele conseguiu render muito por causa não só da bateria, mas principalmente por causa da interpretação do Gustavinho, do Nego, né, do Carlos Henrique, que estavam lá. 3 pessoas para fazer a condução do samba da Padre Paulo. Eu não acho que a Padre Paulo corre riscos de queda, mas ela não está disputando o título, né? Isso é um fato. Mas ela vai estar ali disputando, acho que, num ponto de vista, com a Real Mocidade e com a Independência, não cair para o grupo de acesso em 2026. Depois a gente teve a Mocidade Amazonense, um desfile que teve momentos de tensão, né, na sua entrada, mas que a escola conseguiu, na medida do possível, assim, contorná-los, né, ao longo de todo o percurso. A comissão de frente do Gustavo foi interessante. Eu acho que essa ideia, né, desses pássaros com esses indígenas buscando o sol é muito interessante. Embora eu acho que ficou um espaçamento muito grande entre o tripé e a comissão de frente. O que passa também a sensação de que o tripé ele poderia não estar ali, né? Ele poderia não ser posto, né? Poderia ser deixado de lado ou não ter ele como parte da coreografia da comissão de frente, porque eu acho que mais atrapalhou tanto as linhas quanto todo o desenvolvimento da comissão. Embora a mensagem passe essa ideia, o sol fica ali um pouco deficitário nesse aspecto. Já o casal de Messalha e Porta-Bandeira, né, o Caio e a Amanda fizeram uma apresentação segura, uma apresentação única, né, ali para o júri também, para a plateia. Uma pista molhada, uma roupa que deu ali o movimento necessário, embora eu tenha a sensação de que a parte de baixo da saia ficou muito encostado no chão e ela foi molhando, né, ao longo de toda a pista, o que foi perdendo talvez o efeito, mas dentro de toda a proposta do quesito, eles apresentaram com segurança, vamos assim, conseguiram esconder
toda a atenção que eles tiveram antes e durante a preparação ali, antes, né, do desfile como um todo. Em termos de enredo, o enredo ele conseguiu ser bem desenvolvido na pista. Eu acho que ele consegue passar a ideia, embora eu acho que essa parte final referente à bateria da Brasil e à bateria da X9 fica muito implícito, né? Acho que poderia ser mais visível, não sei se uma ala da X9 e uma ala da Brasil seria uma solução para esse aspecto, ou até mesmo no último carro isso está mais visível. Então fica muito para o jurado entender e como ele vai interpretar essa questão referente a tanto a X9 e a Brasil, que são elemento, né, essencial do enredo da escola como um todo, porque é esse o desfecho, né, esse encontro das baterias, né, dos feitiços e das magias do samba como um todo. Em termos de alegoria, a escola apresentou alguns problemas, né, de acabamento, principalmente do último carro, em relação ao indígena, por exemplo, e alguns aspectos de forro. Né, isso ficou bem posto ali durante a pista. Acho que o quesito forte da Amazonense nos últimos anos é fantasia, e também ficou visível esse ano, fantasias muito bonitas, muito acabadas, com um belo conjunto de cores e assim por diante. Conjunto musical muito seguro, tanto samba quanto a interpretação do Jacaré e do Bola, assim como a bateria do Mestre Pepeu, passou segura, sem grandes riscos. Eu acho que a escola conseguiu ali fazer as suas bossas, fazer as suas homenagens, tanto a X9 quanto a Brasil. Então, nesse sentido, a X9, a Amazonense passa a sensação de que o desfile foi cumprido, né, a ideia foi cumprida, mas também passa a sensação de que o desfecho poderia ser outro. Né? Acho que a Amazonense poderia sair hoje do desfile com uma sensação até mesmo de buscar um vice, um campeonato, uma posição né, entre vice e campeonato, porque eu acho que a escola deixou pontos na pista. E isso, de certa forma, pode vir a se refletir quando o júri estiver fazendo ali as suas ponderações de nota. Depois a gente teve a X9 que fez um desfile embaixo de chuva novamente, né? Chamou Iemanjá, chamou chuva, né? Fora, né? Ano passado era Nossa Senhora Aparecida Oxum, esse ano Iemanjá aí trouxe as chuvas, as águas doces para falar de mar. Eu acho que o enredo da X9, já começar aqui porque eu acho que é algo complicado, é o enredo e como ele é desenvolvido ao longo da pista. Porque eu acho que o enredo da X9, do meu ponto de vista, só fala-se de mar. Um mar bonito, um mar legal, um mar que está em destruição, e isso, vamos dizer assim, é o que a escola sustenta ao longo de todo o desfile. Eu acho que falta ainda, no meu ponto de vista, um desenvolvimento desta ideia de mar, porque mar por mar, para falar que ele é lindo, maravilhoso, e de que ele está sendo degradado para um desfile com 3 alegorias e 17 alas, faz o argumento ficar muito repetitivo e ficar dando ciclos. Então acho que nesse sentido, o enredo da X9 eu ainda defendo, acho que hoje na pista ficou mais visível ainda, que ele é mal desenvolvido. Isso quer dizer que a escola vai tirar, pode não vir, não vai perder, não vai tirar nota 10 em enredo? Acho que não, porque eu acho que o jurado não vai ter esse tipo de argumentação. E até porque ele nem pode ter esse tipo de argumentação. Mas eu acho que falta é correr riscos demais. E eu acho que não tem necessidade disso. A comissão de frente, uma comissão de frente que da Paula Gasparim foi boa. Eu acho que a chuva, né, perdeu o efeito um pouco da roupa, né, porque de certa forma molha, então você perde aquele esvoaçante que estava tendo no começo do desfile, mas eu acho que isso não atrapalhou o desenvolvimento, nem a plástica também do movimento. E acho que, vamos dizer assim, quando a chuva já está em torno de você, você só vai, né? O casal, a Thaís e o Jeff, né, que é o mesmo, né, eles fazem dupla também na Independente em São Paulo, fez uma apresentação muito segura, mesmo com a chuva, parecia que não estava chovendo. Eu acho que, assim como no passado, eles seguiram o básico e foram até o final. Se está chovendo, não tem por que arriscar, não tem por que ficar fazendo coreografia, não tem por que ficar fazendo voltas e voltas, giros e giros sem necessidade. Então, seguiram o que tem que ser feito, cumpriram o que tem que ser cumprido
e assim a X9 acho que vai aí com tentativas aí de segurança, né, para voltar a ter nota 40 no casal. Alegorias eu sinto que faltou um pouco de acabamento no segundo carro. Eu acho que a parte ali das tampinhas poderia ter um processo de pintura. Eu acho que ficou muito visível que era uma tampinha. Poderia ter pelo menos um trabalho de mudar aquilo, como houve em outros carros, né, outras alegorias da X9. Mas no geral, carros muito interessantes, muito bonitos, muito coloridos, né? Passa-se a ideia de mar, passa-se essa compreensão, né, essa relação existente como um todo. O módulo musical acho que é o grande destaque da X9, tanto o canto, quanto o samba, quanto a bateria foram impecáveis ao longo de toda a pista, mesmo com a chuva, a escola fez um desenvolvimento muito bonito. Evolução também, a escola evoluiu bem, embora houveram ali momentos ali de tensão ao longo do desfile. Então acho que a X9 se credencia novamente a ser campeã do Carnaval de Santos, mas acho que diferente do ano passado, esse ano a X9 apresentou pequenos problemas que podem vir a aparecer na apuração caso o jurado, o caso aconteceu na frente do júri como um todo. Encerrando o carnaval, a gente teve Avenida dos Morros no seu enredo sobre o jogo do bicho. Vamos começar pelo que eu acho que é o grande acerto do enredo da escola, que é o enredo. Acho que o desenvolvimento do enredo é muito claro. As fantasias é o grande ponto positivo do desfile da Avenida dos Morros. O que a gente não pode dizer das alegorias, em especial a segunda, né, o segundo carro, que eu acho que ficou muito assimétrico em relação, por exemplo, ao primeiro carro, que ele é muito bem feito, muito bem pensado, e o terceiro carro, né, que tem todo ali um trabalho, né, de iluminação como um todo. Eu acho que o segundo carro faltou muito, tanto em volumetria quanto em acabamento, até mesmo em destaque, né? Em alguns momentos ele estava apagado. Eu acho que isso pode vir a influenciar caso o júri entenda ou ele perceba que faltou essa possibilidade cênica para o carro ganhar vida. O casal, né, a Alessandra e o Marquinhos, muito interessante, né? A Alessandra é um furacão na pista e isso ficou visível. A roupa dela fazia barulho de tanto giro que ela dava, de tão forte que era. Então, uma apresentação segura, uma apresentação muito bonita e que soube ali usar toda a pista, né? Todo um cortejo para o público e também para o júri. Faltou o quê? Musical, né? É, o aspecto musical da escola também foi muito bom. Tanto o samba quanto a bateria foram bem seguras. Só fico sinal para evolução. Eu acho que isso pode ser um calcanhar daqueles na União dos Morros, assim como a questão também das alegorias. Gostei muito da comissão de frente da Cíntia, muito bonita. Acho que é a grande comissão do ano junto com a Vila Matias. Uma apresentação muito segura, muito bonita aí da escola. Dos Morros, vamos fazer com um geral do grupo especial. Eu acho que X9 e União Imperial estão um passo à frente, mas eu acho que pelo contexto do Tsili não ter enfrentado tantos problemas, a União Imperial, no meu ponto de vista, está alguns palmos à frente da X9. Embora eu acho que em termos de desfile carnavalesco, o da X9 foi muito mais carnavalesco do que o da União Imperial. Então vamos ver como o júri interpreta essas propostas visuais, essas propostas de desfiles, tanto da X9 quanto da União Imperial. Eu acho que Vila Matias e Unidos dos Morros correm por fora. Eu acho que essas duas escolas podem estar ali pleiteando um vice-campeonato ou até mesmo um campeonato. Acho que a Amazonense ela não disputa o campeonato. Eu acho que ela tem condições, né, assim como qualquer escola do grupo especial, mas eu vejo que ela está um pouco atrás, tanto da Vila Matias, quanto da União Imperial, quanto da União dos Morros, quanto da X9. Eu acho que a Vila Matias está num nível de desfile muito semelhante da Amazonense nesse aspecto. E aí eu acho que na parte de baixo, Padre Paulo, Real Mocidade, Cientista e a Independência vão estar aí disputando, né, a tentativa de não ir para o grupo de acesso. Né? Acho que essas três escolas fizeram desfiles abaixo das outras cinco que eu citei agora. Um carnaval muito nervoso em todas as pistas,
no geral, em todas as escolas. Acho que nenhuma escola passou perfeita, como, por exemplo, no passado, né? Que teve aquele arrebatamento da X9, aquele arrebatamento da União Imperial. Acho que esse ano não tivemos isso. Mas a gente teve um desfiles muito animado, muito interessantes, né? Em termos de propostas mesmo, de ousadias. Acho que as escolas estão se permitindo ir para outros rumos, outros caminhos e assim desenvolver muito mais, de forma muito mais interessante os seus desfiles. Mas no geral, é um carnaval nervoso, muito tenso. A chuva, principalmente nesse segundo dia, atrapalhou algumas escolas, ficou muito visível. E vamos ver como o júri vai interpretar. Eu acho que, como eu disse, a União Imperial está alguns passos à frente da X9. Mas isso não quer dizer que a União Imperial é a grande favorita a ganhar o carnaval, porque eu acho que não é. No, no que o Emerson acha que é mais carnaval, mesmo com erros que todas essas escolas tiveram, eu acho que a Vila Matias foi o grande desfile do ano. E se a gente for perceber, carnaval. Eu acho que foi o grande desfile do ano. E eu acho que a X9 viria depois. Mas eu acho que em termos técnicos, a União Imperial fez um desfile arrebatador. E se não tivessem os erros, acho que a União dos Morros estaria brigando com a União Imperial por esse lugarzinho técnico de desfile. É isso, esse foi o canal Santista deste ano. A gente volta agora só na apuração, que a gente vai fazer o Passando a Régua, que a gente vai ali falar das interpretações que aconteceram no desfile como um todo, no geral, né? E vamos ver aí como o júri vai fazer essa interpretação dos desfiles. Descobri que conheço quase muitos dos jurados do Carnaval Cientista, né? E então já dá para ter mais ou menos uma percepção de como que vai ser aí a apuração. É isso, parabenizar todas as 15 escolas que passaram pelo Carnaval Cientista. A gente sabe de todas as dificuldades que existem, principalmente de verba, de infraestrutura, tanto de quadras de ensaios, quanto de quadras mesmo para confecção de alegorias e fantasias. E no final, acho que todo mundo é vencedor. A gente sabe que só uma escola vai vencer, a gente sabe que só duas vão subir, a gente sabe que tem escola que vai cair, mas a gente sabe que todas elas são vencedoras só por ter a ousadia de uma cidade tão conservadora e tão elitista como a cidade de Santos colocar um carnaval na pista. E não só o carnaval na pista, mas o carnaval que ele é respeitado por muita gente, uma sedimentação histórica que só uma cidade como Santos pode ter e só uma cidade como Santos consegue sustentar depois de tantos anos, de tantas interrupções e de tantos ataques. Então, qualquer escola de samba que está hoje ativa em Santos, essas 15 escolas de São Vicente, escolas do Guarujá, escolas de Cubatão também, elas são forças vivas de que o carnaval de escola de samba na Baixada Santista ele é forte e ele merece ser respeitado e valorizado como deve ser. Então, parabéns às 15 escolas, parabéns à Liga, em nome do presidente Fábio, e também à Secretaria de Cultura de Santos, em nome aí do secretário, né, o Leal. Parabenizar pela organização. A gente deseja que um dia a gente tenha uma sala de imprensa, desejamos, mas a gente sabe também das dificuldades de infraestrutura como um todo. Então, parabenizar todo mundo, parabenizar também a imprensa que estava presente, parabenizar também o pessoal da transmissão da Santa Cecília e da TV Tribuna, que conseguiu aí passar o Carnaval Santista e manter a tradição daqui da nossa região. É isso, voltamos aí com Passando a Régua. Amanhã, segunda-feira, a gente tem os destaques e ao longo do dia a gente vai ter os reviews do carnaval em texto e imagem. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.